As batalhas mais intensas da sua vida não serão travadas em campos abertos, com espadas e escudos, nem contra inimigos de carne e osso. As batalhas mais perigosas acontecem em silêncio, quando ninguém está olhando, e o território em disputa é a sua mente. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E essa é uma verdade que ecoa com força quando olhamos para a realidade espiritual. O maior campo de guerra não é externo, mas interno. A Bíblia já nos alerta em 2 Coríntios 10, 4, 5, que as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, derrubando raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento do Senhor, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que a mente não é um lugar neutro. Ela é um território disputado, um espaço onde se decide não apenas o rumo das emoções, mas o destino da vida inteira. O inimigo sabe disso. Ele não precisa colocar correntes em seu corpo quando consegue aprisionar a sua mente em enganos, culpas e medos. Ele entende que se pode controlar o que você pensa, pode controlar como você vive. Carl Jung estudou a força do inconsciente, a influência das sombras que escondemos e das imagens que moldam silenciosamente a forma como enxergamos o mundo. A Bíblia já havia declarado essa verdade há milhares de anos, quando disse em Provérbios 23, 7, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. O diabo sabe que se consegue plantar uma mentira, cedo ou tarde você viverá como se fosse verdade. E é exatamente isso que ele tenta fazer todos os dias. Em cada pensamento que tenta invadir a sua mente, ele chega de forma sutil. Não obriga, sugere. Não grita, sussurra. Não se apresenta como inimigo, mas como voz interna. E de repente você se pega ouvindo algo como: será que Deus realmente se importa com você? E se você falhar? E se nunca for suficiente? Será que Ele realmente perdoou o que você fez? Será que Ele ouve suas orações? Essas não são perguntas inocentes. São estratégias calculadas para corroer sua fé, distorcer a sua visão e enfraquecer a sua confiança em Deus. Jung falava do poder destrutivo da sombra não enfrentada, daquilo que deixamos escondido e que, ao não ser iluminado pela consciência, acaba se tornando um inimigo interno. É exatamente o que acontece no campo espiritual. Quando os pensamentos não são expostos à luz da palavra, tornam-se fortalezas do inimigo. Mas aqui está a verdade que precisa ser proclamada. O inimigo só tem poder quando acreditamos em suas mentiras. Ele não pode tomar o que Deus já entregou a você. Ele não pode roubar sua identidade, seu propósito ou sua salvação. Mas ele pode tentar enganar, tentando convencer você a abrir mão do que já é seu por direito. Foi assim no Éden. Ele não forçou Eva, apenas distorceu a palavra. Deus disse mesmo. E ainda hoje ele repete a mesma estratégia, disfarçando mentira de dúvida, engano de reflexão, prisão de pensamento. E é por isso que você precisa discernir. Precisa conhecer a voz de Deus para reconhecer quando a voz que fala não é dele. Jesus declarou em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Se a voz que fala dentro de você é de medo, de condenação, de desistência, saiba que não é de Deus. O Senhor não te paralisa, Ele te impulsiona. O Senhor não te acusa, Ele te redime. O Senhor não te leva à desistência, Ele te chama para continuar. O inimigo é mestre em distorcer, mas só triunfa onde há ignorância da verdade. E aqui está o segredo: você não vence pensamentos apenas com pensamentos. Você não silencia o inimigo com lógica humana. Ele já engana há milhares de anos, já conhece as falhas, já sabe como distorcer o que parece óbvio. A única arma que ele não pode resistir é a palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não discutiu, não argumentou, não tentou explicar. Ele simplesmente declarou: está escrito. E foi essa declaração da verdade que silenciou o acusador.
Isso significa que quando o medo tentar dominar você, é preciso declarar a promessa: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Salmo 27:1. Quando a culpa tentar te prender, proclame: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Quando a distração tentar roubar seu foco, lembre-se: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. O poder está em substituir a mentira pela verdade, a acusação pela promessa, o engano pela palavra. Mas não basta conhecer, é preciso praticar. A palavra não é apenas teoria, é espada. E espada só funciona se for usada. Muitos vivem derrotados porque sabem versículos de cor, mas não os declaram em fé. A vitória não está em pensar que Deus é maior. Está em declarar que Ele é maior. Está em abrir a boca e proclamar em voz alta a promessa que silencia o inferno. A língua tem poder de vida e morte, como diz Provérbios 18:21. E quando você declara a verdade, o inimigo perde força. Por isso, eu quero te dizer algo que precisa marcar sua vida. A guerra está acontecendo agora, quer você queira ou não. Mas você não foi criado para ser vítima dessa guerra. Você foi chamado para ser vencedor. E Cristo já venceu na cruz, e agora é a sua vez de tomar posse dessa vitória. Não aceite mais viver refém de pensamentos que não vêm de Deus. Não aceite mais se deixar enganar por acusações que já foram destruídas pelo sangue de Jesus. E como um ato de fé, eu quero que você declare junto comigo algo simples, mas poderoso. Escreva aqui nos comentários: minha mente pertence a Cristo. Essa é a sua declaração de guerra. É a sua bandeira levantada contra o inimigo. É o seu ato público de resistência espiritual. E se essa mensagem já está falando com você, se já está te fortalecendo, eu te convido a se inscrever no canal para continuar caminhando nessa jornada. Porque isso aqui é apenas o começo. Ainda vamos expor com mais profundidade as estratégias do inimigo e revelar como a palavra de Deus é suficiente para silenciar qualquer voz contrária. A batalha invisível é real, mas a vitória já foi decretada. E você não está sozinho. Quando falamos sobre guerra espiritual, muitos pensam apenas em forças externas, em demônios visíveis ou em manifestações extraordinárias. Mas a verdade é que a estratégia mais eficiente do inimigo sempre foi a mais silenciosa: o ataque interno. Carl Jung dizia que, até você tornar o inconsciente consciente, ele governará sua vida e você o chamará de destino. Essa frase parece quase um eco das Escrituras que nos alertam a respeito dos pensamentos ocultos, dos desejos escondidos e das fortalezas invisíveis que se levantam contra nós. Não é o que acontece fora que destrói primeiro, mas aquilo que se alimenta por dentro. Não é o ruído externo que derrota, é o sussurro interno que diz: você não consegue, você não é suficiente, você não é digno. Esses sussurros não vêm de você, ainda que pareçam tão familiares que muitas vezes se confundem com a própria voz da sua consciência. Eles são setas. Paulo chamou de dardos inflamados do maligno. Efésios 6,16. São pensamentos lançados para incendiar áreas sensíveis da sua alma. O inimigo sabe onde você é mais vulnerável, porque conhece os padrões humanos, porque já viu milhares caírem nos mesmos enganos antes. E se ele conseguir controlar sua mente, poderá guiar suas ações. E se controlar suas ações, afetará seu destino. O medo é uma das suas armas preferidas. Ele sussurra cenários que ainda não existem, cria monstros que nunca vão aparecer, paralisa você com possibilidades que jamais se concretizarão. É a ansiedade sufocante que não deixa descansar, mas a palavra de Deus rasga esse véu. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de mente sã. 2 Timóteo 1,7. Isso significa que quando o medo vem, você não deve alimentá-lo, mas expulsá-lo. O medo não é parte da sua identidade.
O medo não é uma emoção natural inevitável. O medo é um espírito que precisa ser confrontado com fé. Outra arma poderosa do inimigo é a culpa. Quantos vivem aprisionados em pecados que já foram perdoados? Quantos ainda se sentem condenados por erros que o sangue de Cristo já limpou? O inimigo ama revirar o passado, ama lembrar de feridas já curadas, ama fazer você acreditar que não merece a graça, que não merece ser usado por Deus. Mas Romanos 8:1 é uma muralha intransponível contra essa acusação. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O sacrifício da cruz não foi parcial, não foi incompleto, não foi seletivo. Ele foi total. E quando você crê nisso, a culpa perde o poder. Mas talvez a arma mais sorrateira de todas seja a distração. O diabo sabe que não pode parar os planos de Deus. Ele não tem poder suficiente para cancelar o que o Senhor já determinou. Então, o que ele faz? Ele rouba sua atenção. Ele enche sua vida de barulhos, de pressa, de ocupações, de telas, de comparações. Ele não precisa impedir você de buscar a Deus. Basta encher você de tantas coisas que você não terá tempo ou disposição para isso. Carl Jung observava como o homem moderno, ao se perder em ruídos externos e estímulos constantes, se desconectava do essencial. E a Bíblia já dizia isso muito antes. Buscai as coisas do alto onde Cristo está. Colossenses 3:1. A distração é a arma que afasta lentamente, sem violência, sem dor, mas com eficiência, até que você perceba que perdeu meses, anos, uma vida inteira correndo atrás de vento. Mas ainda que as estratégias sejam antigas, ainda que as armas sejam repetidas geração após geração, há algo que o inimigo não pode mudar. Ele já foi derrotado. A cruz não deixou margem de dúvida. Jesus não venceu apenas parte da batalha, ele venceu tudo. Colossenses 2:15 declara: e tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Isso significa que toda arma forjada contra você já perdeu sua eficácia diante da autoridade de Cristo. Significa que todo ataque lançado contra sua mente já tem um antídoto pronto na palavra de Deus. Mas para viver essa vitória, você não pode se calar. O silêncio diante da mentira é cumplicidade com ela. Jesus, no deserto, não ficou quieto. Ele respondeu, ele declarou, ele disse, está escrito, o inimigo não teme sua força, não teme sua lógica, não teme sua inteligência, mas treme diante da palavra. Quando você abre a boca e declara que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, quando você proclama que maior é o que está em mim do que o que está no mundo, quando você afirma que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, o inferno se cala, porque a verdade dita com fé é espada que corta, luz que dissipa trevas, fogo que consome enganos. Por isso, você precisa começar a falar. Você precisa começar a declarar em voz alta. Não apenas pensar, mas proclamar. O inimigo não pode ler sua mente, mas ele ouve sua voz. E quando sua voz se torna eco da voz de Deus, ele não tem escolha a não ser recuar. E aqui está algo que Jung nos lembraria. Os pensamentos não enfrentados se tornam forças autônomas dentro de nós. O que você deixa crescer no inconsciente, cedo ou tarde, governa sua vida. A Bíblia traduz isso em outra linguagem. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. É preciso renovar todos os dias. É preciso encher sua mente daquilo que é verdadeiro, puro, justo e santo. Caso contrário, ela será ocupada por qualquer outra coisa. A mente vazia não existe. Se não estiver cheia de Deus, estará aberta para o engano. Então eu quero que você entenda algo fundamental.
Não basta resistir ao inimigo uma vez. Ele volta, ele insiste, ele tenta de novo. Mas cada vez que você responde com a palavra, cada vez que você se firma em Cristo, cada vez que você rejeita a mentira e substitui pelo que está escrito, você se fortalece. A batalha não é apenas para resistir, é para crescer. Os ataques que você enfrenta não são sinais de que é fraco, são evidências de que é valioso, de que há algo em você que o inimigo teme. Ele não ataca quem está perdido, ele persegue quem é ameaça. E é por isso que eu digo a você, não desista, não ceda, não entregue sua mente para pensamentos que não vêm do alto. Levante-se, declare, creia. A guerra é real, mas a vitória já foi decidida. E agora eu quero que você marque esse momento com uma frase curta, mas poderosa. Escreva nos comentários: a verdade me liberta. Que isso seja o selo da sua fé, a declaração que vai ecoar não apenas neste vídeo, mas no seu espírito, para lembrar que nenhuma mentira terá poder contra você. E se esta palavra está despertando sua mente e fortalecendo sua fé, eu te convido a se inscrever no canal e continuar caminhando comigo, porque ainda há muito a ser revelado. Estamos apenas no meio dessa batalha, e as próximas etapas vão abrir ainda mais seus olhos para as estratégias do inimigo e para a autoridade que Deus já colocou em suas mãos. A guerra pode ser invisível, mas a vitória é visível para quem permanece em Cristo. Existe um poder que muitos ainda não compreenderam, a autoridade espiritual que já foi entregue a você. A maioria das pessoas vive como se estivesse em posição de fraqueza diante do inimigo, como se fosse inevitável ceder às tentações, aos medos, às vozes internas que sussurram desistência. Mas essa visão é um engano, porque a palavra afirma em Lucas 10:19 que Jesus já deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente poderá causar dano. Isso não é uma promessa vaga, não é um consolo simbólico. É uma realidade espiritual que precisa ser ativada pela fé. O inimigo só continua avançando porque muitos se calam. Muitos acreditam na mentira de que não podem resistir. Muitos esquecem que já possuem dentro de si o poder que vem do alto. Carl Jung dizia que nada tem poder sobre nós, a não ser aquilo ao qual damos poder. Ele falava isso no campo da psique, mas é impossível não ver como essa verdade reflete o que a Bíblia declara sobre guerra espiritual. O diabo não pode controlar você se você não ceder. Ele não pode impor sua vontade, apenas sugeri-la. Ele não pode tomar sua identidade, apenas tentar distorcê-la. Mas quando você decide viver como filho de Deus, consciente da autoridade que tem, o inimigo perde sua principal arma, o engano. Porque já não há espaço para dúvidas quando você sabe em quem está firmado. É preciso entender que a autoridade não se manifesta em silêncio tímido, mas em declarações ousadas. Quando você ora em fraqueza, o inimigo não se move. Quando você fala com medo, ele não recua. Mas quando você declara com fé, sem hesitar, com convicção, em nome de Jesus, as trevas não suportam. Não é a sua força que assusta o inferno, é a presença de Cristo em você. É a palavra viva ecoando através da sua voz. Quando você abre a boca e ordena que o inimigo bata em retirada, não é você falando sozinho, é a autoridade de Cristo se manifestando. E essa autoridade não falha, mas para viver isso, é preciso também aprender a vencer o medo. O medo é uma das principais portas de acesso. Quem vive em medo dá legalidade ao inimigo. Quem permite que a ansiedade e a insegurança governem, abre brechas para ataques contínuos. E por isso a Bíblia insiste em repetir: não temas. Está escrito centenas de vezes. Não porque Deus ignora a realidade, mas porque Ele sabe que o medo aprisiona mais do que qualquer corrente. É o medo que prende, não a luta. É o medo que paralisa, não a guerra. A fé é o oposto do medo. Quando você escolhe crer, mesmo sem ver, o medo perde força. Muitos pensam que fé é sentimento.
Fé não é sentir, fé é escolher. É acreditar na promessa de Deus mesmo quando tudo à sua volta diz o contrário. É olhar para o impossível e dizer, eu ainda confio. É se levantar em meio às lágrimas e declarar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. É a convicção de que a voz de Deus é mais forte que o barulho da dúvida. Jung falava sobre como as imagens internas moldam a forma como enfrentamos a vida. Se dentro de você só há imagens de derrota, inevitavelmente você viverá derrotado. Mas se dentro de você a imagem é de Cristo reinando, então sua postura será de vencedor. Mas não basta viver isso em momentos isolados. É necessário persistência. O inimigo não desiste facilmente. Ele volta, insiste e tenta de novo. Ele não ataca apenas uma vez e depois vai embora para sempre. Ele procura brechas, procura momentos de fraqueza, procura portas abertas. É por isso que a Bíblia nos ensina a orar sem cessar. A oração não é apenas um pedido, é um ato de guerra. Cada vez que você ora, você fecha portas. Cada vez que você declara a palavra, você levanta muralhas. Cada vez que você se coloca diante de Deus em fé, você reforça as defesas da sua mente e do seu coração. Jung falava que a psique humana é marcada por repetições, por padrões que voltam, por ciclos que parecem se repetir até serem quebrados conscientemente. A Bíblia chama isso de fortalezas espirituais. São estruturas que precisam ser demolidas pela verdade. Você não pode apenas enfrentar uma vez e depois relaxar. É preciso vigiar. É preciso estar atento. Jesus contou a parábola da viúva persistente que não desistiu até alcançar justiça. Ele concluiu dizendo, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite? Lucas 18:7. Isso significa que a vitória não está apenas em lutar, mas em permanecer lutando, em não desistir, em não abrir mão. E talvez seja isso que você precise ouvir hoje. Você não está perdendo porque é fraco. Você está sendo atacado porque é forte. O inimigo não persegue quem não representa ameaça. Ele investe contra quem carrega algo de valor, contra quem tem propósito, contra quem pode causar impacto no reino de Deus. Se você tem enfrentado batalhas intensas, saiba que não é porque você é pequeno, mas porque o que Deus colocou em você é grande demais para ser ignorado. É hora de se levantar e usar a autoridade que já recebeu. Não espere que alguém lute por você. Cristo já venceu, mas agora você precisa caminhar na vitória que Ele conquistou. Pare de pedir que o inimigo vá embora. Ordene que ele vá embora. Pare de esperar que as coisas mudem sozinhas. Declare mudança em nome de Jesus. Pare de viver como se fosse vítima. Você é filho, você é herdeiro, você é soldado do reino. E para marcar isso, eu quero que você escreva agora mesmo nos comentários uma frase curta que vai se tornar um lembrete diário da sua fé. Eu tenho autoridade em Cristo. Declare isso, não apenas aqui, mas sobre a sua vida, sobre sua mente, sobre sua família. Quando você escreve e declara, você sela em seu espírito a verdade de que já não é mais escravo do medo, da culpa ou da distração. Você é livre, você é vencedor. E se essa palavra está fortalecendo você, não deixe de se inscrever no canal. Essa caminhada não é para ser feita sozinho. Estamos juntos nesse processo. E nas próximas mensagens vamos aprofundar ainda mais como proteger a mente, como fechar as portas contra os ataques futuros e como permanecer firmes até o fim. O inimigo pode ser insistente, mas a sua fé pode ser ainda mais persistente. E quando a fé persiste, a vitória se torna inevitável. Não esqueça, você não luta por vitória, você luta a partir da vitória. Cristo já venceu. Agora é sua vez de viver essa verdade. Vencer uma batalha não significa apenas derrotar o inimigo uma vez, mas aprender a permanecer em posição de vitória. É aqui que muitos tropeçam. Recebem libertação, sentem alívio, experimentam momentos de paz, mas não guardam o território conquistado. Jesus advertiu em Mateus 12, 43, 45, que quando um espírito imundo sai de alguém, ele vagueia procurando descanso, e se não encontra,
volta trazendo consigo outros 7 espíritos ainda piores. Isso revela uma verdade espiritual profunda. Não basta expulsar, é preciso ocupar. Não basta limpar, é preciso encher. Não basta resistir, é preciso permanecer. A mente precisa ser guardada, alimentada e fortalecida continuamente. Porque a guerra não é um episódio isolado, mas um processo constante. Carl Jung dizia que aquilo que negamos nos controla. Quando não olhamos para dentro, quando ignoramos o que se passa em nosso inconsciente, acabamos sendo governados por forças que não reconhecemos. A Bíblia já ensinava isso há séculos. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. O coração e a mente precisam de vigilância constante. Não adianta expulsar a escuridão se não acendermos a luz. Não adianta rejeitar a mentira se não preenchermos o espaço com a verdade. O inimigo é persistente, mas a fé também pode ser. Ele insiste, mas a oração constante o afasta. Ele volta, mas a renovação diária da mente o impede de permanecer. A grande chave não está apenas em lutar, mas em permanecer lutando, em proteger aquilo que foi conquistado. É por isso que Filipenses 4:8 nos chama a pensar naquilo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e de boa fama. Esse é o filtro que protege a mente. Se você enche seus pensamentos com o que vem de Deus, não sobra espaço para o inimigo plantar sementes de medo ou engano. Muitos se perguntam por que parecem viver sempre no mesmo ciclo de derrotas. A resposta é simples. Não se trata apenas de resistir, mas de vigiar. Se você enche seus dias de negatividade, se consome conteúdos que alimentam a escuridão, se cerca de pessoas que apenas semeiam dúvida e medo, como esperar que sua mente se fortaleça? Jung dizia que não se pode iluminar a sombra ignorando-a, mas enfrentando-a com luz. Da mesma forma, você não vence pensamentos ruins simplesmente desejando que eles desapareçam, mas substituindo-os intencionalmente pela verdade de Deus. E a verdade é esta: você já foi libertado. A vitória já foi conquistada. A sua identidade está selada no sangue de Cristo. Mas essa verdade precisa ser continuamente lembrada e reafirmada, porque o inimigo tenta diariamente roubar sua memória espiritual. Ele vai sempre tentar convencê-lo de que você ainda é escravo, de que você ainda é culpado, de que você ainda é fraco. Mas cada vez que ele tentar, você tem a oportunidade de reafirmar: eu sou filho de Deus, eu sou livre, eu sou forte no Senhor. Cada repetição dessa verdade é um golpe contra o inferno. É por isso que cercar-se de pessoas certas também é vital. A Bíblia declara em Provérbios 27:17 que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Quem anda ao seu lado influencia a forma como você pensa e enfrenta a vida. Se você se cerca de vozes de medo, se enfraquecerá. Mas se cerca de vozes de fé, será fortalecido. Jung observava que o coletivo molda o indivíduo. A Escritura ensina que a comunhão dos santos edifica e sustenta. Sozinho você é vulnerável. Em comunidade você é fortalecido e mais. A oração é a respiração da alma. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, constantemente se retirava para orar. Se ele precisava, quanto mais nós. A oração não é apenas um ritual. É a arma mais poderosa do crente. É na oração que se fecham as portas do inimigo. É na oração que se renova a mente. É na oração que a presença de Deus enche os espaços vazios e o inimigo não encontra onde habitar. Orar é vigiar, é fortificar, é alimentar a chama que mantém a vitória acesa. Mas entenda, a guerra espiritual não é apenas sobre resistir ao mal, mas sobre viver em plenitude. Cristo não venceu apenas para que você sobrevivesse, mas para que tivesse vida em abundância. A vitória da mente não é apenas a ausência de pensamentos ruins, mas a presença constante da paz de Deus que excede todo entendimento. Essa paz é promessa e realidade para todo aquele que permanece em Cristo.
E talvez você ainda se pergunte, mas como eu posso manter isso todos os dias? A resposta é simples e profunda: permaneça em Cristo. Leia a palavra diariamente, declare as promessas, rejeite as mentiras, cerque-se de fé, viva em oração. Não há segredo oculto, há apenas disciplina e entrega. Jung falava que a jornada de individuação é um processo de tornar-se inteiro. A Bíblia nos mostra que a verdadeira inteireza só é possível quando nos rendemos completamente ao Criador. O processo é diário, a luta é constante, mas a vitória é certa. Então quero que você guarde algo em seu coração neste momento. O inimigo não pode entrar onde há luz. Ele não pode habitar onde Cristo reina. Ele não pode dominar uma mente guardada pela palavra e pelo Espírito. Você não precisa viver mais um dia sequer como prisioneiro de pensamentos de medo, culpa ou distração. Você tem autoridade. Você tem armas. Você tem promessa. E agora, para selar tudo o que foi dito até aqui, eu quero que você escreva nos comentários uma frase simples, mas definitiva. Sou livre em Cristo. Escreva isso como sua declaração final desta série. Declare em voz alta, escreva nos comentários. Deixe que essa verdade ecoe não apenas no vídeo, mas na sua mente e no seu espírito. E se essa mensagem completa fortaleceu sua vida, eu te convido a se inscrever no canal e a compartilhar este conteúdo com alguém que você ama. Porque a vitória não é apenas para você, mas para todos que decidirem lutar com a mesma fé. A batalha invisível da mente é real, mas a vitória já foi decretada. E agora você sabe que não apenas pode resistir, mas pode permanecer, pode viver em paz, pode andar em autoridade. Cristo venceu e por meio dele você também venceu.